Bora esperar mais algumas pessoas entrarem, tá ok? Pra gente poder começar. Pra você que tá vendo essa live gravada, né, ela fica só por 24 horas disponível e toda segunda-feira vai ter essa live às 10 horas, e explicando já por que esse horário, porque tem um pessoal que estuda de noite, né? E aí 10 horas é a hora que está acabando a faculdade, é a hora que às vezes eu termino também de dar aula. Então fica um horário bacana, pessoal da noite consegue ver até o outro dia seguinte, né, nessas 24 horas. Então, só esperando mais um pouquinho para a gente poder começar. E a live de hoje é uma live curtinha, uma live aí de 20 minutos, 30 minutos no máximo, para explicar algumas coisas do que vai ser esse próximo mês da gente, tá certo? O que é que eu vou trabalhar, até relembrar um pouco os anúncios que eu tinha feito no Instagram, né? Fiz aí 3 anúncios durante a viagem. E pessoal, não é estranhe essa voz anasalada, né, uma corizinha, mudança de clima, não tô com corona, tá certo? Apesar de que infelizmente na Europa, apesar, né, e Itália tá maluco lá, Portugal também começou, mas aparentemente eu não tenho nada, graças a Deus. E é só mesmo essa mudança de clima, a gente tava pegando -2, 0, 5 e vim para Natal com sensação 34. Então bora lá começar, né? Então bora lá, pessoal. Basicamente, para que serve essa live hoje, né? Eu queria comentar um pouco sobre 3 coisas, né, que foram anunciadas ao longo dessas semanas. Nelícia, tudo bom? Foram 3 anúncios que eu fiz, né? Um a respeito da OAB, outro a respeito do newsletter e o terceiro a respeito do podcast. Eu vou começar de trás para frente. Vou começar falando do podcast, depois newsletter, para chegar na OAB, que é o que é mais importante nesse mês. Nesse mês a gente vai ter uma pegada um pouco mais pesada, tá certo? Então, primeiro a newsletter. O que é uma newsletter e como é que você faz para ter acesso a isso e tudo mais. Newsletter, ela vai ser, né, a nossa do Direito à Cafeína, ela vai ser semanal. Então, todas as sextas-feiras, começando dessa sexta-feira agora, essa sexta-feira é o quê? É dia 6, né? Então, começando agora do dia 6. Quem está inscrito vai receber um e-mail meu com algumas atualizações de jurisprudência, então informativo do STJ, informativo do STF, né, sempre nessa matéria de penal e processo penal, e também constitucional quando tem a ver, e também algumas notícias do CNJ, indicações de artigos, indicações de podcasts, né, vários podcasts jurídicos de que eu vou falar, inclusive. Então essa newsletter vai ter esse misto, né, de informação, de atualização, comentários, e também sempre vai trazer um mapa mental. Então, um PDFzinho com mapa, um esquema desenhado bem bonitinho de algum assunto. Então, essa sexta vai sair a newsletter com atualizações do CNJ, etc., do STJ, etc., e sei lá, né, sobre dolo e culpa, um mapa, um esquema mental. Na próxima sexta, sobre consumação em tentativa, e por aí vai. Então, quem tiver inscrito na newsletter sempre receberá isso. A princípio, quem receberá? A galera que se inscreveu para a Maratona Anticrime. Tá certo? A gente teve aí, salvo engano, mais de 100 pessoas, eu não lembro o número exato, Estela que lembra desse número, mas a gente teve aí dezenas e dezenas de pessoas que se inscreveram na época da maratona do pacote anticrime aqui no Instagram. Então elas automaticamente estão inscritas na newsletter, tá certo? E amanhã a gente já abre aqui no Instagram, já coloca um link para novas inscrições. Quem tiver inscrito, não tiver interesse, vai ter lá um linkzinho para se desinscrever, apesar de que eu acho que ninguém vai se desinscrever,
né? Seria de interesse grande de vocês ter essa atualização semanal por e-mail. Como eu falei, vai ser bastante completa, tá certo? E aí, a partir de amanhã, quem quiser vai poder se inscrever também e receber aí por e-mail toda a sexta-feira. E sempre eu peço, pessoal, a gente até colocou isso, né, na época do pacote anticrime, que vocês escrevam o chamado melhor e-mail, que é aquele e-mail que vocês utilizam, que vocês têm no celular, etc, né, para estar sempre atualizados. Então, primeiro informativo isso, a newsletter da gente, né, toda sexta-feira vocês vão receber o e-mail com atualizações, comentários, indicação de artigo, de podcast e um mapa mental, tá certo? Segunda informação. Na segunda quinzena agora de março, final da segunda quinzena, ou então início de abril, a gente ainda está vendo direitinho, nós vamos lançar um podcast. O nosso podcast que eu ainda estou vendo a periodicidade, se vai ser quinzenal, se vai ser semanal, né? Vai depender um pouco do tempo, da edição, tudo mais, porque eu vou acabar fazendo isso junto com Estela, né? Nossa grande equipe de 2 pessoas. Inclusive, eu até peço desculpas, ela queria estar aqui na live, só que ela está sofrendo jet lag pior do que eu. Eu tô aqui ainda tentando sincronizar clima e tempo, ela tá pior. Então, a gente vai trabalhar nesse podcast, tá certo? E primeiro, o que é podcast, né? Tem gente que não sabe ainda, apesar de ter virado uma febre, cada ano crescer exponencialmente, né? Cada ano praticamente dobra o número de ouvintes. É basicamente um programa de áudio, pode ter 15, 20, 30 minutos, 60 minutos, né? A Mari tá dizendo, Bowie miando, pior não é ele, é o Tiwi, ele não costuma fazer barulho não, o Tiwi é que faz e ele tá aqui do lado querendo atenção, coitado, passou 15 dias sem mim e agora tá querendo atenção. E aí, rapaz? Então, o podcast é uma mídia em áudio que você pode consumir direto num site ou em algum agregador de podcasts, né? A Apple tem agregador, o Deezer, o Spotify, que além de músicas ele também agrega podcasts, o Google Podcasts, que é o que eu utilizo bastante, né? Tem uma interface bem legal. E essa mídia, ela pode ser usada para contar histórias. Você vai ter, né, podcasts de storytelling, questão de humor. Você tem o Jovem Nerd, por exemplo, né, que é um dos maiores podcasts do Brasil. Você tem podcasts jornalísticos de política, o próprio G1, por exemplo, entrou bastante, né, na ideia. A Globo comprou muito essa questão de podcasts. E você tem os podcasts jurídicos. Inclusive tem alguns que eu sigo, que eu ouço e eu indico bastante até em sala de aula, né? E não é porque eu vou ter um que vai haver uma competição. São podcasts de temas diferentes, de pegadas diferentes, né? E que eu admiro muito, que inclusive vão me inspirar. Por exemplo, nós temos o Tá Fazendo Direito. Tá Fazendo Direito, ele foi criado e apresentado hoje por 4 pessoas, né? O Paulo Bacará, que é juiz de direito do TJ São Paulo, o José Fernando Simão, que é advogado, é doutor em Direito, é professor na USP de Direito Civil, autor de livro também, o André Fígaro, que é procurador do Estado de São Paulo, é professor, e o Caio Bartini, que é advogado, é professor, coordenador lá no Damásio. Eu Tá Fazendo Direito, ele tem uma pegada meio humorista, meio comentário de direito. Basicamente eles são mais civilistas, né? Eles pegam mais para esse ponto. O último episódio, inclusive, foi sobre a herança do Gugu. E assim, é um episódio bem elucidativo, toda essa discussão, né, da herança. Tem também, por exemplo, Salvo o Melhor Juízo. É o Tiago Hansen, que é professor de História do Direito e Teoria Geral do Direito na Universidade Federal do Paraná, a Carolina de Quadros, o Gustavo Favini, estou falando um pouco porque eu não lembro o nome de todo mundo, não quero ser injusto, né? E eles vão ter esse podcast mais generalista, de introdução ao direito, de grandes temas, de história do direito. Por exemplo, o último episódio, Revolução Judiciarista.
Você tem o Saindo da Caverna, do Guilherme Madeira Dezen, do Flávio Martins. Né? O Guilherme Madeira, ele é juiz de direito, professor de processo penal, autor de processo penal. O Flávio Martins é professor, autor de direito constitucional, e eles têm um podcast mais jogado aí para a questão de processo penal, direito público, direito constitucional. O último episódio foi chamado Constitucionalismo Abusivo. E aí você tem vários. Tem o Criminal Player, do Alexandre de Moraes Auri Lopes Júnior, que é de processo penal. Tem o Direito 4.0, das inovações do direito, né? O direito digital, Visual Law. A Visual Law, inclusive, que é o que a gente vai fazer, né, nesse percurso, que é a ideia de usar elementos visuais, de utilizar imagem, imagética, semiótica para explicar melhor o direito. Né? Inclusive, o último episódio foi sobre jurimetria, que é uma tentativa de utilizar a tecnologia para você prever o futuro, entre aspas, né? É bem interessante. Então, existem vários podcasts de direito, eles estão aumentando cada vez mais, e a gente vai entrar nessa, porque um podcast é ótimo. Você escuta correndo, você escuta dirigindo, no ônibus, lavando louça. Eu mesmo faço consumo de trocentos podcasts. Além desses de direito, tem vários outros. Xadrez Verbal de política internacional, né? O Assunto, que é de política mesmo, que é de jornalismo do G1, o próprio Jovem Nerd, né? E por aí vai. Então, você tem podcasts para todo gosto, e o nosso, ele vem acrescentar numa visão mais de direito penal, de processo penal, né? Nessa tentativa de termos uma visão de várias mídias, tá certo? O Felipe aqui dizendo, acho que estava ouvindo um podcast hoje no almoço. Hoje eu almocei sozinho, Estela não foi pro trabalho, e quando eu tô sozinho eu ouço podcast, né? Eu não consigo almoçar vendo o nada, não consigo almoçar em silêncio, então eu não consigo ficar em silêncio, na verdade. Ou eu tô falando, ou eu tô escutando alguma coisa, seja alguém, seja um podcast, seja um vídeo, alguma coisa assim. Eu tenho esse pequeno problema que o silêncio me incomoda. Então, realmente, eu estava escutando podcast. Inclusive, eu estava escutando Xadrez Verbal, né, que é de política internacional, episódio de sexta-feira passado, muito bom. E depois eu fui escutar o do Guilherme Madeira, que é o Saindo da Caverna. Então, primeiro aviso, newsletter. Segundo, o nosso podcast. Terceiro, que é aí o que eu acho que é o que vai pegar esse mês e que vai ser mais importante em curto prazo, principalmente, é a revisão da OAB. A nossa segunda fase deste exame da ordem, é o 31º, salvo engano, vai ser no dia 5 de abril. Então, 5 de abril, aí, o primeiro domingo de abril, nós temos a segunda fase. E vamos ter aqui um esforço todo voltado para trabalhar para essa segunda fase. Ou seja, nós vamos ter aqui no Instagram, no IGTV, nos Stories, por live e no feed, né, no próprio feed do Instagram, nós vamos ter um trabalho até o dia 5 de abril. Só descontando sábado e domingo. Sábado e domingo eu não vou fazer nada, até porque eu sou filho de Deus. Mas a gente vai ter esse esforço, e basicamente o que esse esforço ele vai passar, né? São 4 pontos principais. Primeiro, as lives na segunda-feira. Então, toda segunda-feira, a contar de hoje, nessa live é mais introdutória, mas a contar de hoje, toda segunda-feira, nós vamos ter alguma live explicando o assunto que já foi tratado anteriormente nos stories. Então, todo dia de segunda a sexta, nós vamos ter stories tratando de um determinado assunto. Eu já tenho aí a agenda, já tenho tudo esquematizado para o mês inteiro. E aí, na segunda-feira depois, eu vou ter a live tratando desse assunto. Ou seja, explicando melhor um tema ou outro. Até porque tem gente que trabalha melhor com a audição, né? De repente, tirando dúvidas, a live vai ser esse espaço para comentário, esse espaço para dúvida, né? E aí, sempre tendo lives às segundas-feiras, às 22 horas, né? Às 10 da noite, também chamadas. E essas lives vão ficar no
Instagram por 24 horas, tá certo? Então, se vocês sabem de alguém que vai fazer segunda fase de penal, se vocês vão fazer segunda fase de penal, essas lives são extremamente importantes. Eu escolhi também esse dia, além de, você começa segunda-feira, que é um dia muito bom, para mim, segunda-feira você está energizado, etc. Também para evitar bater com lives de outros professores que eu indico. Tem professores que eu admiro, que eu indico, como o próprio Guilherme Madeira e vários outros, né? Então não vou dizer só me vejam, só me assistam todo mundo, utilizem o Instagram como uma ferramenta de engrandecimento. Então eu até posso adiantar o que vai ser na próxima live, dia 9 de março tá aqui, né? Vou tratar de elementos do crime. Então, fato típico, ilícito e culpável, e aí excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade. Então vai ser uma live mais voltada a isso, tá certo? A Mari perguntando, vão rolar as lives só aqui ou no YouTube também? Mari, a gente tá repensando o que a gente vai fazer no canal do YouTube, tá certo? Por enquanto ele tá um pouco parado, porque a gente tá repensando exatamente o que ele vai ser feito, né? Para que ele vai servir. Que ele hoje é algo mais, como é que eu posso dizer, para o público mais iniciante, um público mais leigo, e enquanto aqui no Instagram e todas as outras iniciativas da gente é algo mais pesado, né? Algo mais técnico, etc. Então a gente ainda está reavaliando o que vai ser feito no YouTube. Por enquanto o Instagram é o que vai ser mais utilizado, além do podcast, né, dos newsletter que vai vir aí pela frente. Então, dia 9, a gente tem esse compromisso, 10 horas, para falar desses elementos do crime. E como eu falei, todo dia, a partir de amanhã, vamos ter nos stories e no feed uma revisão de um determinado assunto que vai ser importante, seja para a prova nas questões discursivas, nas 4 questões discursivas que nós temos, seja para a peça prático-profissional. E aí já entra o segundo elemento desse nosso esforço aqui no Instagram, que são as publicações no IGTV. Eu já tenho vídeos publicados no IGTV de provas anteriores, né, com análise de questões discursivas de provas anteriores, dicas para a feitura das peças e também ali uma revisão das principais peças. A resposta escrita, acusação, memoriais, rese e apelação. Eu vou gravar até um de agravo em execução, porque o agravo em execução, quando eu fiz isso, eu não coloquei no IGTV, eu fiz uma live de agravo em execução. E foi a prova que caiu a agravo em execução. Né? Teve alguns alunos até que vieram falar comigo, porque todos os professores dizendo, vai cair memoriais, vai cair. E aí eu disse, vai cair agravo, tava com isso na cabeça e caiu agravo, né? Eu fiz revisão na porta da prova aqui em Natal e realmente caiu. Eu fui meio mãe de nada, tô acertando a peça de vez em quando. Nesse dia eu fui muito feliz e fiz uma live de 1 hora sobre execução penal. Então, mas fora isso, todas as outras peças principais já estão no IGTV. Então você já pode assistir, acabando aqui a live, né? Amanhã mesmo você já pode ver também. Além disso, outros vídeos vão ser gravados aí para o IGTV. Lembrando, são vídeos de 15 minutos, 10 minutos, né? Que dá para vocês estudarem repetidas vezes. Além disso, como eu falei, os stories, né? Todo dia vão ter publicação nele e publicação no feed. Então, amanhã, 3 de março, dolo e culpa. Então, no feed vai ter uma publicação explicando de maneira geral o que é dolo e culpa, e nos stories ali vários detalhes, exposição de tribunais, né, aplicação prática, para que você esteja preparado para essa prova. Então, tudo isso bonitinho, você veja 3 esforços da gente. O podcast, que deve sair no final do mês, a newsletter, que já sai essa sexta-feira primeira, e a revisão da OAB, que já começa amanhã, tá certo? Além disso, eu vou disponibilizar no Instagram ao longo desses dias uma análise, como é que eu posso dizer, matemática, na verdade, é uma análise estatística da prova da OAB.
Então, por exemplo, eu fiz um levantamento das principais peças da prova da OAB desde, deixa eu ver qual foi o primeiro exame que eu peguei, 2007.1. Então, de 2007.1 até o último, eu fiz o levantamento. Para vocês terem ideia, as duas principais peças que caem são apelação e alegações finais. Em todos esses exames, nós tivemos 12 apelações, recursos de apelações e 12 alegações finais. Em sequência, vem recurso de rese, o recurso em sentido estrito, também resposta à acusação, agravo em execução penal e por aí vai, queixa-crime, etc. Então, é interessante esse estudo porque vocês têm uma ideia de probabilidade, e probabilidade é bom para gerência de tempo, Se eu tenho pouco tempo, eu vou estudar o que tem mais probabilidade, e também eu fiz uma análise prova a prova. Então eu sei, por exemplo, as últimas 4 provas, nós tivemos contrarrazões, apelação, agravo em execução e apelação de novo. Sendo que memoriais é uma peça prático-profissional muito comum de cair. E aí você vê que eu tenho praticamente 4 últimas provas que não caiu. Vai cair só memoriais em 2018.2. Então faz mais de ano que não cai memoriais. Vai cair esse ano? Eu não sou mãe de Ná. Eu chutaria que sim. É a peça que eu acredito. Tá certo? Firmemente eu acredito em 2 peças. Ou recurso em sentido estrito, ou memoriais por questão matemática. Por questão matemática e de feeling. E aí vocês podem gerenciar o tempo, etc. para isso. Tá certo? E aí isso vai ser publicado bem direitinho nos próximos dias para vocês. Toda essa listagem das peças e também o gráfico que eu fiz das peças, quanto à sua comparação. Vocês vão ver, inclusive, eu fiz um gráfico de pizza, vocês vão ver apelação e memoriais bem destacado e as outras peças ali menores. Então, é todo um esforço para trazer o ensino jurídico para vocês. E, na verdade, é uma coisa que a gente acredita há muito tempo. Estela, o TCC dela foi sobre a divulgação científica. Ela é publicitária, para quem não sabe. Eu falo dela direto, então é difícil vocês não saberem. E o TCC dela em publicidade foi sobre publicidade e divulgação científica. Divulgação científica, que é algo que eu também acredito. A gente escreveu em conjunto um artigo para a revista do UNRN. Eu vou até depois colocar aí no Instagram como é que vocês podem acessar esse artigo, falando de divulgação científica e direito à educação. E aí a gente acredita que as redes sociais em geral, que a internet pode servir para isso. Por que a gente acredita nisso? Porque, primeiro, e eu percebo isso como professor, nós verificamos que há uma queda de qualidade sensível nos cursos de direito pelo país. Cada vez mais cursos piores, cursos que não estão dando o devido suporte para os alunos. E esses alunos esses estudantes precisam de um reforço, precisam de uma ajuda. E eu fui estudante numa universidade federal, eu tive acesso a uma educação de boa qualidade e mesmo assim eu precisava de ajuda. Mesmo tendo professores que eram professores de qualidade, renomados, etc. Mesmo assim eu precisava de colegas, eu precisava de outros professores. Então eu quero ser essa ajuda, principalmente nesse cenário, infelizmente, de precarização. Tá certo? Então primeiro ponto é isso, é saber que nós infelizmente precisamos de uma ajuda num momento tão sensível, tá certo? Mesmo quem esteja numa boa universidade, num bom centro universitário, boa faculdade, também vai precisar, porque não é mais pela precarização, está num bom lugar, mas está num bom lugar que vai ter uma exigência maior, Normalmente ensino maior tem uma exigência maior,
por exemplo, eu me dedico muito para as minhas aulas, e aí o pessoal sabe que eu cobro bastante em prova, e vai ter outros professores que vão fazer isso. Então, primeiro momento, né, primeira coisa que passou pela nossa cabeça é isso, necessidade das pessoas de conseguirem ajuda. Segundo, a questão da internet, né? Muita gente acha que eu só vou utilizar a internet ou para bater boca, porque parece que é o que se faz hoje em dia, bater boca por política, por qualquer outra coisa, ou para futilidade. Não estou dizendo que futilidade é ruim, futilidade é ótima, estou adorando acompanhar o Big Brother pelo Twitter, né? Acompanhar um bocado de coisa pelo Instagram, pelo Twitter, etc. Não gosto de bater boca por política, isso eu deixo para os outros. Mas há uma possibilidade de engrandecimento pessoal na internet. E aí, esse engrandecimento pode ser engrandecimento para ensino econômico. Por exemplo, eu sigo a Natália Arcuri, ela fala muito, né, dessa questão financeira, etc., de finanças pessoais, ela tem me ajudado bastante nisso. Você tem a galera que ensina publicidade, etc. Então, opa, um nicho, né, para falar de direito. E não sou eu, não sou um gênio, né, que pensou nisso sozinho. Nós temos alguns professores, algumas pessoas que pensaram nisso, e a gente pensou também nessa possibilidade de utilizar não um mecanismo, mas vários. Então, podcast, o Instagram, o e-mail com newsletter, várias mídias, né, para a possibilidade. O Paulo entrou só agora, o Paulo Bacará, né, várias pessoas, o Nicolas, o Guga, o Lucas, eu não fico falando para não interromper e até para não esquecer de ninguém. Só vou falar do Paulo especificamente porque eu mencionei o Tá Fazendo Direito mais cedo, tá certo? Ele é um dos participantes, o Louco do Pudim. Se vocês quiserem depois aí tirarem onda com ele, é só mandar foto de pudim, principalmente na época que ele tiver de regime. Aí eu aconselho mandar foto de pudim o tempo todo. Colocou aqui, fazer gêmeos dormir é puxado. Eu não imagino. Né? O Paulo tem gêmeos, coisa mais linda do mundo, mas eu não imagino o trabalho que deve ser. Então, né, como eu falei, existe essa questão de engrandecimento pessoal. Então, primeiro ponto, essa questão da necessidade das pessoas de terem ajuda, seja porque a faculdade é ruim e precisa ser complementada, seja porque a faculdade é boa, eu tenho um nível de exigência, né, que vai aí precisar, vai demandar dessas ajudas. Segundo, toda essa possibilidade de utilizar a internet como mecanismos de engrandecimento, de ajuda, etc. Terceiro, porque a gente precisa evoluir do que era a sala de aula. Né? A sala de aula, aquela educação 1.0, 2.0, aquilo ali é coisa de 200 anos atrás, professor falando para o aluno. É claro que não dá para substituir isso de maneira geral. Eu ainda sou um professor que dá lá a aula expositiva, no quadro, esquemazinho, falando durante 90 minutos. Isso daí, para mim, é uma utopia ser extinto, né? Pelo menos atualmente no Brasil. Alguns países já remodelaram isso, mas no Brasil eu acho uma utopia. Mas é necessário que você vá além disso. Então, boa parte do que eu estou fazendo aqui também vai ser para os meus alunos, né? Meus alunos presenciais, os que estão na faculdade comigo. Então, muito que eu vou fazer aqui, de newsletter, de podcast, etc., vai servir de complemento para a sala de aula. Portanto, eu vou ter essa educação aí que sai do presencial. Muito, inclusive, do que for gravado aqui, eu vou disponibilizar no sistema da faculdade, o que é, inclusive, um incentivo para vir para a minha faculdade, e o UNRN devia me pagar por isso, pela publicidade. Mas, então, existe essa terceira possibilidade, né? Terceiro ponto importante, que é ir além da sala de aula. Quarto ponto, que eu acho que é muito importante também, know-how, pessoal. Know-how, conhecer pessoas. Porque quando a gente tem uma troca de informações nas redes sociais, na internet, nós criamos uma comunidade. E essa comunidade vai aproximar não apenas vocês a mim, mas também vai aproximar vocês. Ou seja, vocês vão se aproximar, vão se comunicar. E isso pode resultar em, de repente, associações, né? Vocês serem sócios
em empreitadas, estudarem juntos, etc. Eu digo que eu conquistei muita coisa pela internet, porque eu conquistei minha esposa pela internet, muitos clientes meus na advocacia vieram pela internet, né, por consultoria, etc. Eu advogo muito pouco em litigância, eu advogo mais em consultoria e por causa da internet. Então, existe essa possibilidade aí para vocês. Portanto, são vários motivos que nos levaram a essa empreitada. Eu digo, nos levaram, eu e Estela, né, ela está bem aqui do lado. E por isso que a gente adotou a Mari dizendo, comunidade twitteira, melhor comunidade. É muito boa, né? Eu tô meio afastado, que eu tô com muita coisa para fazer, mas ficar batendo papo lá é muito bom. Até porque você tem contato, muitas vezes, com pessoas que você nunca ia imaginar que você ia ter contato. Quando é que eu ia imaginar que eu ia ter contato, sei lá, com Guilherme Madeira, né? Que é um baita processualista penal. Com Simão, que é um baita civilista, né? O Fígaro também, um baita civilista. Então, quando é que eu ia achar que eu ia ter contato com esse pessoal que hoje eu converso e tudo mais? Então, realmente, o Twitter é muito bom. Inclusive, conheci Estela lá. Então, isso me rendeu alguma coisa. Então, onde é que eu tava? Pelo amor de Deus, a gente fica digredindo. Então, então todos esses motivos, todos esses motivos nos levaram a esse projeto, que é um projeto de longo prazo, é um projeto de bastante dedicação. Vocês provavelmente viram o pacote anticrime, ou seja, todo aquele esforço de lives, de material que foi publicado, aquilo foi só o início. Esse podcast que eu anunciei para o final do mês, essa revisão para a OAB no Instagram, que vai ser constante, não apenas para essa prova, mas para futuras, que vai servir também para outros concursos. A gente vai ter muito concurso de polícia civil e militar pelo país, né? O newsletter e várias outras coisas que vão aparecer são um esforço por essas razões que eu comentei. Um esforço de trazer qualidade de ensino, de trazer aí algo bom para vocês. E esse esforço nós chamamos de Direito à Cafeína. É o título do canal, é um título que era completamente despretensioso, só porque eu pensei, o que é algo para mim essencial? Cafeína, né? Eu bebo café feito um maluco. E aí eu queria ter um direito a algo essencial, direito à cafeína. Só que eu acabei puxando isso para a marca, para tudo. Então, ao meu ver, é um esforço de educação 4.0. E por que educação 4.0? É uma educação virtual, é uma educação que vai utilizar meios diversos e que é responsiva. Vocês vão poder se comunicar comigo como estão fazendo aqui, né? A Mari falando que o Twitter é o precursor do Baracatinder. Depois vocês vão me explicar o que é esse Baracatinder, tá certo? O Paulo Bacará tem alguma coisa aí a ver com isso. O Monarte, Avante Defesa, né? O Monarte, inclusive, que é uma das pessoas que tá bastante aí, foi meu aluno presencial e agora a gente conversa bastante, ele manda material, ele recebe material, justamente nessa troca bacana da internet. Então, pessoal, já encerrando por aqui, lembrando que essa live, né, vai ficar essas 24 horas e ela era mais voltada justamente para isso, né, para que a gente tivesse esse primeiro momento, para que a gente discutisse um pouco sobre esses novos projetos, na verdade eu apresentasse esses projetos para vocês, explicasse um pouco mais e nós dessemos esse pontapé inicial aí para a revisão da OAB que inicia amanhã. Tá certo? Então amanhã já falando de dolo e culpa aqui nos stories e no feed. E lembrando sempre, segundas-feiras, nós vamos ter às 22 horas as lives. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Nos vemos por aí. Muito obrigado pela companhia. Eu espero estar à altura da confiança que vocês estão depositando, não apenas em mim, Estela também, tá certo? Os gatos que estão aqui dormindo depois de toda a confusão que eles fizeram. E acompanhe a gente em todas as nossas iniciativas e vai ter muita coisa por aí. Tá certo, pessoal? Então, até mais.